Um exemplo de democracia, um exemplo de participação dos trabalhadores e trabalhadoras na escolha da direção do seu sindicato. E mais uma vez os bancários e bancárias mostram a importância de participar do processo eleitoral e principalmente essa democracia que ficou muito clara ao longo desse processo eleitoral. Essa é uma característica da nossa central sindical e desse sindicato, que tem uma história de luta, de organização, mas também uma história que briga pela democracia, garante a democracia, e esse resultado de hoje é o resultado desse coroamento de um processo muito significante, muito positivo e que orgulha todos nós da Central Única dos Trabalhadores. A vitória da Chapa 1 representa para nós, da Central Única dos Trabalhadores, o acerto das políticas adotadas pelo Sindicato dos Bancários e Bancárias, adotado pelo sindicato que não representa só os bancários, mas todo o setor financeiro de São Paulo, Osasco e região, e principalmente as políticas que foram resultando em conquistas para o conjunto da classe trabalhadora. Essa vitória é uma vitória de todos os bancários e bancárias, uma vitória do sindicato, da atual diretoria, da direção, da chapa, mas principalmente uma vitória da classe trabalhadora que demonstrou nas urnas a importância de continuar sendo uma chapa da CUT, um sindicato da CUT, fortalecendo cada vez mais a nossa central sindical. Parabéns a todos e a todas. Olha, o processo eleitoral dos sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região é um exemplo de democracia para todo o movimento sindical brasileiro. É um sindicato que no campo da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, dá um exemplo, bastante contundente do que significa democracia no movimento sindical, o que significa democracia da classe trabalhadora. Nós estamos encerrando um processo onde tem uma disputa dentro da direção para quem vai conduzir o sindicato no próximo triênio, e uma disputa muito salutar, uma disputa muito saudável, onde existe um respeito muito grande pela opinião divergente, pela opinião diferente da que dirige o sindicato hoje, mas que essas divergências no campo está única e exclusivamente no campo da política sindical, E aí está se encerra um processo eleitoral extremamente democrático, extremamente valioso, que serve de exemplo para todos os sindicatos, para todo o movimento sindical brasileiro. Os sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região têm dado vários exemplos da democracia, da conduta, de redemocratização do país, participou ativamente da redemocratização com vários dirigentes sindicais que hoje ocupam outros cargos, executam outras funções. Nós tivemos várias diretorias já passando por esse sindicato, demonstrando a sua capacidade de governar o sindicato, a sua capacidade de governar a categoria bancária, negociação, junto ao patronato. E agora vem uma nova direção capitaneada pela companheira Juvândia, que é uma pessoa muito respeitada no meio bancário, muito respeitada na Central Única dos Trabalhadores pela sua capacidade de liderança, pela sua capacidade de aglutinar as pessoas em torno das suas ideias, das ideias do coletivo. Nós temos certeza que, se eleita agora, no final da eleição, no final da apuração, a Chapa 1 eleita, o sindicato será muito bem administrado, será muito bem conduzido, tanto do ponto de vista da democracia quanto do ponto de vista das administrações geral, mas essencialmente no que diz respeito, junto ao trabalhador bancário, junto aos trabalhadores do país. Vai ser uma belíssima gestão, onde a Juvândia vai conduzir com maestria e dignidade toda a sua direção, toda a sua diretoria. Nesses próximos 3 anos nós temos certeza que todos os bancários desse país continuarão na luta, nas conquistas, nos avanços das conquistas, capitaneado pelos sindicatos bancários e no timão a Juvândia. Eu acho que é um exemplo de democracia. Os bancários e as bancárias votaram entre a Chapa 1 e a Chapa 2, escolheram livremente. São propostas bem diferentes de organização de categoria.
Aqui a gente percebe que transcorre o processo num clima de democracia, respeito entre as chapas, respeitando aquilo que o bancário pretende que seja um pleito numa categoria tão organizada e tão importante, uma categoria bancária. Eu acho que o processo foi importantíssimo porque deu a oportunidade para que nós, bancários, debatêssemos os assuntos interessantes para nós, né, e demonstrássemos que tipo de sindicato nós achamos importante e correto para organizar a classe trabalhadora, fundamentalmente os bancários. E no caso é um sindicato cidadão, que não vê apenas o bancário como apenas uma questão de sindicato ou de emprego e salário, e sim também como um ser inserido na sociedade, participante, cidadão de maneira geral. Eu acho que o que está se consagrando nessa eleição é essa visão de um sindicato amplo que mobiliza, que organiza o trabalhador, que faz as negociações necessárias, que está presente no dia a dia do bancário em todos os momentos. De mobilização, de enfrentamento, a Chapa 1 eleita, uma votação consagradora, ressaltando-se o fato de ser a primeira vez que nós elegemos uma mulher, a companheira Jovândia Moreira, do Bradesco, né, eleita agora a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo e das Bancárias de São Paulo. É uma transformação importantíssima, demonstra que a nossa categoria é uma categoria plugada com as novidades que acontecem no mundo do trabalho. Mais de 50% da nossa categoria é composta por mulheres e ainda em condição de trabalho muito inferior aos homens, mesmo que tenham a quantidade de trabalhadoras igual ou maior que dos homens, mas os salários pagos para as mulheres continuam sendo muito inferior ao que o que é pago para os homens. Eu acho que a indicação de uma mulher como a Jovândia, eleita presidenta do sindicato, demonstra que nós temos a política de igualdade de oportunidade como sendo praticada pelo nosso sindicato e não apenas colocada como algo a ser discutido no futuro. E que nós esperamos que com a eleição da Jovândia, o nosso sindicato continue na trajetória de luta que sempre teve, defendendo os interesses de todos os trabalhadores, mas fundamentalmente fazendo diminuir essa diferença enorme que tem nas relações e nas oportunidades entre homens e mulheres, entre brancos e negros, né, dentro do setor financeiro, que você claramente tem boa parte das trabalhadoras no setor financeiro, mas nos cargos de chefia ainda ocupado por homens, e mesmo mulheres que ocupam cargo de chefia com salário inferior ao salário dos homens. A afirmação da Jovândia eleita com essa votação consagradora como presidenta do sindicato, capitaneando a todos os integrantes da Chapa 1, demonstra claramente que é o momento de nós, no sindicato, olharmos para a questão das mulheres, da igualdade de oportunidade, para diminuir o fosso de diferença. Isso é importante para os homens também, porque o banqueiro paga menos para as mulheres e tem tratamento diferenciado para as mulheres, pura e simplesmente para ter menos gasto com mão de obra. Isso também joga para baixo o salário do setor masculino da categoria. Então eu acho que é um momento importantíssimo para a gente e demonstra o quanto é vanguardista este sindicato dos bancários e bancárias de São Paulo, Osasco e região. Eu acho que foi um show de democracia, uma eleição grande que envolveu mais de 33 mil eleitores e que transcorreu num clima de muita democracia, de fraternidade, como diz a relação entre os trabalhadores. No Brasil não é assim. Isso demonstra o grau de maturidade que essa entidade adquiriu, o grau de consciência política dos bancários e, sem dúvida nenhuma, essa eleição ela é um exemplo para o Brasil. E eu fico muito feliz de ter participado desse processo eleitoral, porque é uma categoria irmã dos metalúrgicos. Eu acho que vencer uma eleição com mais de 80% dos votos é uma coisa extraordinária, é um reconhecimento fantástico que a categoria dá a essa direção e à Jovândia. E eu tenho certeza, porque eu conheço bem ela, eu sei do compromisso que ela tem, eu sei dos projetos que ela tem, e ela vai estar à altura dessa grandiosa votação que ela recebeu. É uma responsabilidade enorme, mas é assim que se faz os grandes sindicatos, né? Com grandes projetos, com muita vontade e com parceria também. Aí os metalúrgicos estão se colocando à disposição para que juntos a gente possa construir, como historicamente a gente fez, a nossa Central Única dos Trabalhadores.
Então, essa eleição do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, primeiro porque é um dos sindicatos importantes da Central Única dos Trabalhadores e para nós aqui de São Paulo, um dos maiores sindicatos. E é uma eleição que envolve vários dias, envolve todo um procedimento cuidadoso de organização, de mesários, de fiscalização. E foi um processo extremamente democrático, participativo, uma presença massiva dos trabalhadores comparecendo às urnas, depositando a sua confiança na direção do sindicato que foi reeleita. Então, a nossa companheira Juvande aí foi reeleita a nossa presidenta do Sindicato dos Bancários, juntamente com a sua direção. Nosso companheiro Daniel, também da direção da CUT São Paulo. Estamos aqui desejando sucesso à nova direção, a continuidade desse trabalho junto ao sindicato e que, junto ao ramo financeiro, ajude a construir cada vez mais a consciência de classe dos trabalhadores bancários e financiários do país.